Olá, amigos, sejam bem-vindos ao NED, ao Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Nesta sexta-feira, dia 12 de junho, estamos aqui novamente para continuar o estudo. É sempre bom lembrar, apesar de que todos, a maioria já sabe, mas tem pessoas que às vezes entram pela primeira vez. Esse curso era presencial, né, feito pelo coordenador, que está aqui do meu lado, o Newton Júnior, e tivemos que parar, né, por causa da pandemia, e estamos fazendo, então, toda sexta-feira às 14 horas. Avisem as pessoas que não puderam assistir, tem muita gente que não pode assistir nesse horário, que está gravado lá, está no Face, está no YouTube, está no Instagram. Então, você tem aí a oportunidade de assistir, tudo aí está aí, ó. Estão lá nos comentários, né, tem lá o perfil todinho, você pode entrar, não tem como não assistir. E mesmo que você esteja ouvindo a reprise, não tem problema. Você coloque no comentário a pergunta que a gente está sempre acessando e eu, na medida possível, a gente responde. Pode perguntar. Vocês podem perguntar sempre, porque ele está sempre, né, acessível aos comentários aí, para que a gente possa, inclusive, tirar dúvidas, porque curso é isso, né? Você tem que interagir. Sim, então, não adianta nós dois ou ele sozinho aqui falando e você não participar. A sua participação é importante. Tá? Vocês que estão aí no curso, vocês que se inscreveram, na época tínhamos quantas pessoas? Uns 50, 60 pessoas? Mais de 60. Tinha mais de 60 pessoas. Mais de 60 pessoas aí, né? E a gente, inicial, mais de 60 pessoas. E tem muita gente que não sabe que nós estamos fazendo esse curso, ainda, mesmo com toda a propaganda, né? Toda a divulgação que nós estamos fazendo, ainda tem gente que não sabe que está tendo o curso. Então, você pode ser um divulgador. Divulgue para a gente o curso, principalmente para o pessoal que estava frequentando o Seara de José. Tá bom? Porque, inclusive, as pessoas hoje estão muito focadas na pandemia, na área política, é uma forma de um pouquinho desviar a mente, né? Dar uma aliviada. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem feito muita live, e aí é uma crítica mesmo até para todos nós, não só para mim, como para todos que fazem live, e a gente tem repetido muitos assuntos. Então a gente fala, live a gente vai falar de pandemia, vai falar o que comportamento da pandemia. E a gente esquece que a gente precisa estudar, que a gente tem outros assuntos para desenvolver, sim. Né? E estudar também faz parte. Então não adianta a gente só ficar fazendo live e falar só de pandemia. O que não quer dizer que você possa fazer alguma pergunta nesse sentido. Com certeza. E é até uma história. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, não é isso? Com certeza. O coordenador está aqui para tirar dúvidas. Apesar que a gente está focado numa determinado assunto, mas nada impede de você desviar desse assunto numa coisa que seja importante para você a nível de informação, evidentemente, não uma coisa banal, mas uma coisa que seja importante, que você esteja passando pessoalmente, a gente consegue encaixar dentro do que está sendo dito para poder ajudar a discernir, né, o momento que você está vivendo. Então, fique à vontade para perguntar, mesmo que seja algo que não esteja envolvido, né, Zé, ao assunto em si. Como o Zé está acompanhando, ele vai no momento certo colocar a sua pergunta, tá bom? E muitas vezes a sua pergunta é para muita gente, não é só para você. Então, exatamente. Mas é legal que você faça a pergunta também do assunto, sim, né? Com certeza. E qual vai ser o assunto hoje? Fala para o pessoal aí, o que você vai... Então, hoje vamos falar sobre a inteligência, né, e a intuição, né? Vamos passar um vídeo, né, Aí está falando sobre o capítulo do fluido vital, né, que ele está voltado a isso. E nós vamos falar então sobre a parte... Vai ser a música agora? Abertura para a música? Vamos fazer como sempre, para a gente dar uma relaxada, uma musicoterapia, a Glaucia Werneck. Então, o tempo que vocês estão ouvindo a música, já vão lá se preparando. Pega o caderninho para perguntar e tal, para anotar alguma coisa que seja interessante para vocês perguntarem. E logo após a música, a gente vai entrar já no tema, tá? Porque agora a gente está fazendo áudio para poupar a voz do meu amigo e ao mesmo tempo dar uma melhorada no visual para vocês, tá bom? Porque chega sexta-feira e já tá um caco aqui. Não é live dia de tarde, o cara é muito requisitado. Não, agora a gente está diminuindo bastante aí. Tá bom, gente? Tá, vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos ver, vamos acompanhar. Depois você já pega o caderninho, já vai anotando sobre esse tema e a gente vai abordar, tá bom? E é o tempo que os outros entram também. Sim, com certeza. Os atrasados entram também. Vamos lá. Okay.
mais puro que água cristalina, minha doce menina, ele mostra o teu ser. Teu sorriso parece o desabrochar da rosa, menina preciosa, anjo em forma de ser humano. Trazes contigo o amor e a compaixão, luz que livra a todos da escuridão. A humanidade irá te adorar. Menina Maria de Nazaré, anjo iluminado em forma de mulher, teu futuro é ser a mãe de Jesus. Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, anjo em forma de mulher, luz que a todos conduz. Maria, menina Maria, anjo em forma de mulher, luz que a todos conduz. Maria, mãe de Jesus. Teu olhar é mais puro que água cristalina, minha doce menina, ele mostra o teu ser. Teu sorriso parece o desabrochar da rosa, menina preciosa, anjo em forma de ser humano. Trazes contigo o amor e a compaixão, luz que livra a todos da escuridão. A humanidade irá te adorar. Menina Maria de Nazaré, anjo iluminado em forma de mulher, teu futuro é ser a mãe de Jesus. Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, anjo em forma de mulher, luz que a todos conduz. Maria, menina Maria, anjo em forma de mulher, luz que a todos conduz. Maria. Ok. Bom, é muito bom ver a Glaucia. O meu abraço, um grande abraço, por ela estar sempre disposta a nos ajudar. A Glaucia é de São Vicente? Ela é... Não, ela é lá de cima, lá de Pernambuco. Pernambuco. Ela faz parte lá do Agregação Espírita. Então, sempre em contato no Facebook, no YouTube. E ela é uma pessoa que está sempre colaborando conosco. Uma pessoa muito do bem. Então, a minha gratidão, um grande abraço, um beijo no seu coração, graças pela colaboração. Nilton, você vai passar um vídeo agora? Explica para o pessoal o que é esse vídeo. Então, esse vídeo nada mais é do que as perguntas do livro dos Espíritos, né, do que nós estamos estudando, e vai falar sobre a inteligência e separar. É importante que a gente entenda, porque muitas pessoas ainda acham que fluido vital tem alguma coisa a ver com o espírito, tem alguma coisa a ver com o perispírito. Então, esse momento que
nós estamos passando, a gente tem que entender que são situações diferentes, totalmente diferentes. O fluido vital é o que anima a matéria, né? O princípio inteligente é o espírito, informação. Então, vamos atentar, eu acredito assim que deve haver perguntas, eu acredito e confio que vocês façam perguntas a respeito disso, porque é um tema importante para nós, porque não adianta nada a gente querer enfrentar a nós mesmos e a própria vida se não nos conhecemos. Eu tenho que me conhecer para poder entender aquilo que eu necessito, né? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo e depois vamos conversar, tá bom? Aguardo vocês. Vamos lá. Inteligência e instinto. Perguntas 71 a 75A. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir primeiro seres inanimados formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas se podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre instantâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade.
Bom, gente, eu vou falar sobre duas coisas que eu acho fundamentais. Uma é com relação ao princípio vital, o fluido vital. O fluido vital, ele começa a existir a partir do momento em que o ser passa de inorgânico para orgânico. O que é o ser inorgânico? Os seres orgânicos são o quê? Os elementos, né? Os átomos, a aglomeração dos átomos, tá certo? Porque eles são inorgânicos, mas eles têm energia. Todos sabemos que os átomos têm energia, tá certo? A partir que existe uma aglomeração desses átomos e se tornam moléculas, e as moléculas, a partir do seu processo de desenvolvimento, se tornam seres orgânicos através dos seres unicelulares, até chegar ao vegetal. Então, os seres orgânicos, eles começam a ter o princípio vital. Porém, temos que entender uma coisa muito importante, gente. O fluido vital está relacionado ao nosso corpo apenas, tá? Por quê? Porque é ele que alimenta o corpo para que nós possamos existir nesse planeta. Cada planeta tem um tipo de fluido vital. O perispírito também está ligado a esse fluido, não o fluido vital orgânico, mas sim um fluido mais etéreo que está relacionado ainda ao planeta em si, para que ele possa continuar registrando as informações do espírito no planeta que está encarnado. Por exemplo, o espírito, ele não tem ligação com os planetas em si, só a partir do momento em que ele é como uma escola. É a partir do momento que ele necessita estar naquele planeta para o aprendizado. Então, ao ele chegar no planeta, quando você migra de um planeta para outro, você passa um período de adaptação. Não é tipo assim, um exemplo, vem um espírito de um outro planeta, vai encarnar aqui. Não é assim, ele chega lá, desce da espaçonave aqui, encarna e entrou. Não, não é assim. Tem todo um processo que leva, às vezes, centenas de anos, dependendo do estágio em que o espírito está, leva centenas ou milhares de anos. O que foi que aconteceu, voltando, lembra, ao início dos nossos estudos, os capelinos, os que vieram da Aldebaran, que são alguns dos imigrantes de outros planetas, que ao chegarem aqui, para que pudessem encarnar, levaram um período no plano espiritual, na psicosfera, nos laboratórios que prepararam a reencarnação deles. Então, é assim, para que moldasse o espírito que naquele planeta tinha uma forma vital, né? Tinha um fluido vital relacionado àquele planeta, que ao desencarnarem, o fluido vital ficou no planeta, retornou ao campo da biosfera do planeta, ele veio com a energia do perispírito, a energia do próprio espírito, chegou aqui e começou a absorver de novo começou a iniciar um novo processo de absorção do fluido planetário da Terra, para que ele pudesse, de alguma maneira, se adaptar aos novos corpos que aqui existiam, que naquela época eram os primatas, lembra? Eles começaram na parte dos Neandertais e até dos Cro-Magnons. Então, naquele momento, eles tinham que se adaptar o seu fluido, o perispírito dele, que é um tipo de campo, não vamos falar de fluido, mas vamos falar de energia, era um tipo de energia que tinha que fazer uma simbiose, tinha que se acoplar, tá certo? Ao fluido vital do planeta, né? Daquele corpo ainda primitivo, ele tinha que se adaptar e se acoplar. Então, o fluido vital não tem nada a ver, assim como dizer, com o espírito, no espírito em si, tá? Ele utiliza como uma forma de utilizar a roupagem do planeta. Isso é um caso. Agora, vamos falar sobre o instinto e a inteligência, né? Isso é uma coisa que é muito abordada no nosso cotidiano, sem falar em espiritualidade. Os animais são inteligentes? Sim. Eles têm inteligência, porque a inteligência é um princípio primaz, lembra? Do átomo ao arcanjo, que é o princípio de Deus. Nós somos animais semelhantes de Deus. Então, nós passamos por todo esse período, né? O período
de um átomo, que são aqueles que ainda não são orgânicos, são seres inorgânicos, olha lá, do átomo ao arcanjo. No princípio, passamos pelo mineral, né? Assim que já ouvimos falar, os minerais. Então, os minerais são o quê? São aqueles inorgânicos. Aí vieram o vegetal, já se tornam orgânicos, animal, o princípio inteligente já começa a tomar forma através do quê? Através da sensibilidade, né? Através do instinto. Aí é a sementinha do princípio inteligente que foi semeada lá no mineral, né? Depois já começou a brotar no vegetal e no animal ela começa a florescer. Então, esse instinto. Nós temos que separar a inteligência racional do hominal com a inteligência animal. Eu ouço muito casos de que o meu cachorro, o meu gato, na outra encarnação vai ser gente. Não. Eu respeito, né? O budismo fala isso. Eu respeito a visão, respeito a todos. Budismo. Mas dentro da nossa... uns dizem até que era homem e voltou a ser animal por um motivo... Nós respeitamos a todos, mas queremos colocar a nossa visão. Não vou falar nem opinião, vou falar visão, porque é uma coisa aberta. O espírito jamais regride. Ele sempre está no processo evolutivo. Por isso nós fomos primitivos. Hoje nós estamos passando pelas provas e expiações. Estamos entrando no processo regenerativo para nos preparar para os mundos felizes. Então, pela lei universal, pela lei da criação ou lei de Deus, nós estamos sempre evoluindo. Tá? E nessa faixa animal com mineral, nós levamos milhões de anos para passar por isso. A chegar a essa faixa hominal, nós levamos milhões de anos. Né? Então, o animal ele tem uma inteligência, sim, mas não racional. Ele não raciocina. Ele tem a individualidade dele. Ele sabe dentro do corpo, de acordo... Por exemplo, os cardumes, vocês podem perceber que eles andam... As próprias andorinhas, você vê andorinhas, elas fazem um ciclo, isso chama-se campos morfogenéticos, ou seja, elas criam uma energia entre elas, uma sinergia, e através do instinto, né, um instinto mais inteligente, mais sensitivo, ela faz o trabalho. E cada animal tem um tipo, o elefante tem uma inteligência um pouco mais avançada, o cavalo também, e assim por diante, mas eles não são racionais. Não são racionais. Isso próprio, mas na frente vamos ver com mais detalhes sobre isso no livro dos Espíritos. Tem espírita que diz que sim, que tem um pouco, mas isso é uma polêmica. É uma polêmica que é até importante, mas nós vamos até conversar sobre essa polêmica, podemos conversar sobre a polêmica, nas perguntas, se eu não me engano, acho que 300 e alguma coisa, eu não lembro meu. Eu tenho um comentário para te fazer, e é polêmica também, mas por quê? Eu não sei se vocês já leram um livro chamado O Abismo, de Ranieri. Eu já li. Nesse livro, ele mostra o anjo Gabriel descendo nas entranhas do planeta, onde ele vê espíritos grudados nas pedras. Sim. E ele faz um comentário. Ele diz assim, que pode ser que o espírito não vai regredir naquilo que ele adquiriu, mas que o perispírito pode. Pode. Então, é bom você falar sobre isso. Então, Zé, perfeito. É mais ou menos assim. O espírito, o princípio inteligente, ele não regride. Aquela informação que ele tem, ele adquire e não perde, né? O espírito em si. Mas a forma física, o perispírito, que é a degradação, é degradado muitas vezes, pode sim, ele pode regredir. Eu não vou entrar em detalhe porque é uma coisa meio pesada, mas existe até uma coisa chamada segunda morte que Ranieri fala. Né? Fala sobre os ovoides. Sobre os ovoides. Mas fala então é uma coisa mais complexa. Por quê? O que acontece? Quando você cria o monodeísmo, ou seja, aqueles que criam uma ideia fixa em algo, principalmente quando é negativo, destrutivo para si, porque nós temos que entender o seguinte, que quando nós fazemos isso, nós ouvimos o tempo todo e Jesus encarnou conosco para falar sobre isso. O mal que nós fazemos para o outro não é o mal que os prejudica. Porque o mal que nos prejudica é o mal que nós construímos em nós. Né? Shakespeare já falava, uma frase que todo mundo conhece, que querer o mal ao outro é tomar veneno querendo que o outro morra. Porque quando você quer prejudicar alguém,
a primeira pessoa a ser prejudicada é você. A pessoa, quando você quer destruir alguém, a primeira pessoa a ser destruída é você. E necessariamente, uma revolta que nós às vezes temos, com a nossa indignação, que a gente tenta destruir o outro e não consegue. A gente tenta e vai forçando e não consegue. E fala, mas cadê a justiça de Deus? Está aí. Porque o outro, na minha visão, merece ser prejudicado. Mas na visão universal e no merecimento dele, ele não merece. Então, nesse processo degenerativo, de destrutivo, a forma perispiritual começa a perder. Porque como eu foquei em algo e deixei de trabalhar esse processo evolutivo, eu começo a perder forma e o perispírito se torna um ovoide, é como se é um ovo mesmo. É uma forma ovular, ou seja, de plasma, gosmenta, é uma coisa que e muitas vezes esse processo regride tanto, uma pessoa que ela é tão destrutiva, ela é tão maldosa, tão improdutiva, que eles chamam de a segunda morte. É quando essa energia, que é o espírito, né, o princípio, que é espírito, ele regride e retorna a uma essência global, né, universal. Não vou dar detalhes, porque eu estaria aí, digamos assim, até me querendo, seria uma prepotência, porque é uma coisa muito complexa que a gente tem através de estudo. Isso. Mas eu te garanto que ninguém sabe sobre isso. Nós sabemos sim que existe esse processo, mas tecnicamente, talvez André Luiz um dia encontre alguém para explicar, o próprio Emmanuel talvez não, porque o Emmanuel está encarnado, ou explica encarnado, né? Mas o André Luiz, se não estiver encarnado, também não sei, mas espíritos mais paracléticos, de repente, possam nos dizer qual é esse processo, né? Mas hoje é tudo especulação, não o processo de ser ovoide, porque isso está no livro, inclusive, do André Luiz. Existem explicações desse processo do ovoide? Antes de mais nada, o Alexandre Carvalho está te mandando um abraço. Ô, Alexandre, um grande abraço para você, um beijo no seu coração, meu amigo. Deixa eu só dar um toque aqui para o pessoal. Sejam bem-vindos Ana Lúcia, Mazitere, Estela Amaral, Regina Iglesias, Maria de Fátima Cerqueira, Magali Martinello, Cláudia Ribeiro, Leda Rejane, a Marisa Fente Pérez, a Alcina Medeiros está assistindo. Alcina, um beijo, Alcina. Obrigado pela sua presença. O Alexandre, que entrou por último, aí está Alexandre, está tudo certo, está combinado. Fica tranquilo, para mais tarde a gente vai ter uma gravação aí. Eu queria saber dos ovoides, porque o processo daquelas pessoas que bebem álcool já foi retratado uma vez, que existem espíritos que ficam, né, grudados. Sim. Explica um pouquinho esse procedimento. Então tem dois, veja bem, existe aqueles que ficam em simbiose. Por exemplo, se a pessoa é alcoólatra, desencarna, ela não vai virar santa, a nossa imagem que vai virar santo, mas não. Se eu sou um alcoólatra inveterado, muito forte, eu vou buscar pessoas que me sejam afins, porque assim, se eu sou alcoólatra, não significa necessariamente que a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou sair encostada para beber. Não, porque eu preciso, eu estou com o perispírito, e a vibração, ela é muito importante quando nós estamos no mundo espiritual, né? Por isso que fala muito de afinidade. Eu preciso de alguém que se afinize comigo vibracionalmente antes do vício. Eu tenho que buscar, tipo assim, ele é drogado, ele também é drogado, 4, 5 pessoas são drogadas, mas eu não vou em qualquer uma, eu preciso buscar a minha afinidade vibracional para me poder acoplar, porque o desencarnado, o que ele sente é essência, né? Quando eu ingiro a bebida, eu gero uma sensibilidade, né? Então aí eu gero uma vibração, ele vai se alimentar dessa vibração, não do álcool que vai para o estômago, mas sim dessa vibração. E ele precisa criar essa simbiose. E, como nós conversamos semana passada, às vezes a coisa é tão simbiótica, que você não pode retirar, não pode fazer um processo de desobsessão, que aí já se torna até possessão. Por quê? Porque se nós tirarmos o espírito, está tão acoplado ao corpo perispiritual, que se eu tirar ele, a pessoa pode desencarnar. Porque é como se você cortasse um órgão, né? Digamos que de repente eu vou arrancar o rim sem nenhum processo médico, né? Eu arrancando o rim, automaticamente o meu corpo desfalece. É a mesma coisa, vibracionalmente você tem que mover. Os ovoides, eles são utilizados
já é outra técnica. Os ovoides em si, eles não têm, como eles não têm consciência, é como se você entrasse em coma, né? Apesar que é até difícil falar sobre isso, porque a gente quando está em coma, o espírito está do lado, o perispírito sabendo. Mas vamos dizer que você perde totalmente, os ovoides, eles perderam totalmente a consciência. Não perderam a inteligência, entendam bem. Não perderam a inteligência, mas perdeu a consciência. O que é a inteligência? A inteligência é como se você tivesse uma imensa biblioteca com inúmeros livros da sua vida, desde a sua criação até esse momento, e você trancasse, metesse um cadeado e não a usasse. Está lá a biblioteca. Então você não a perdeu, você a trancou, você não a penetra. Então você entra numa coma de inteligência. Né? Então acontece, os ovoides, eles são utilizados num processo de possessão, às vezes. Esses espíritos que de alguma forma, por motivo qualquer que seja, ele pega esses ovoides e acoplam no perispírito como se fosse um capacitor de energia, né? Eles pegam e acoplam e ele começa a absorver a energia que eles desejam que seja. E eles vêm e removem. Então. Ou é um capacitor ou um acumulador? Acumulador, desculpa. Acumulador de energia. Acumulador de energia. Nós estamos falando com um técnico. Foi bom que me corrigiu. Não, é que eu realmente falei errado. Então, acumulador de energia. Ele pega essa energia, aí vem aqueles que estão utilizando esse plasma, tira esse ovoide e bota outro. Entendeu? Por quê? Porque sabe qual é a moeda de troca valiosíssima do plano espiritual? É uma que nós temos em excesso e não valorizamos. Chama-se ectoplasma. O ectoplasma é o que constrói o universo. O universo que eu digo dimensional entre o nosso mundo material e o espiritual preso à matéria. Tá certo? Porque assim, o plano espiritual etéreo, aqueles que já estão no espírito mesmo, eles precisam de algo para poder construir essa ligação conosco. E esse algo, a única coisa que quem tem somos nós. Quando você vê uma materialização, na realidade essa materialização não vem do plano espiritual, vem de nós. Tem que ter um médium, né? Tem um médium que possa fornecer um percentual de ectoplasma para que aquilo seja materializado. Se não tiver um médium, você não consegue. Mas eles pegam da natureza também, sim. Até porque as plantas, sim, tudo, né? Sim. Não, pegam porque elas têm ectoplasma. Tudo que está vivo tem ectoplasma. Você às vezes não compensa, você não tem umas pessoas que possam doar ectoplasma, eles acabam pegando da natureza, né? Sim, da natureza. Mas veja bem, como na natureza nós somos diferentes, existe um limite, por exemplo, das plantas, das ervas. Por mais que você pegue essa biosfera, você precisa de uma animal que seja integrada ao nosso plano. Pode faltar o ectoplasma, mas se não tiver um médium... Isso é para facilitar o trabalho deles. Facilitar, na realidade. Porque se você não tiver um médium de efeitos físicos, né, de ectoplasmia, você... digamos que o meu ectoplasma não é suficiente. Eles pegam na natureza para completar, para poder fazer o processo. Exatamente. A Alcina Medeiros está falando aqui, ó. Os espíritos, às vezes, usam essas formas para poder fazer o caminho de volta. O conhecimento adquirido pelo espírito não se perde, fica adormecido, impossibilitado de se manifestar por intermédio daquele corpo. Foi o que você falou, né? Exatamente. Você deu o exemplo do armário tudo fechado e eu não ter acesso... Eu não tenho acesso mais àquele armário, mas ele está lá, é meu. Aquilo ninguém toma, ninguém pega, ninguém... Ou seja, os meus arquivos que estão lá, ninguém mexe. Ou seja, ninguém tira, ninguém rouba, é meu, me pertence. Nem que eu tenha escrito só 2 folhas do meu livro, mas ela está lá. Agora, está guardado para o momento em que eu tomar a consciência de retornar. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu não gosto de comentar essas coisas, porque às vezes a pessoa fica... Mas, por exemplo, esses espíritos, tem várias pessoas, mas um das pessoas que encarnam, não são todas, tá, gente? Apenas... nem todas as pessoas que encarnam é assim. Mas, normalmente, quando as pessoas encarnam num processo sem perna, sem braço, com tronco ou meio tronco, isso é um processo... Tem o suicídio, tem um acidente, né? Um suicídio de trem, mas eu estou comentando a possibilidade de alguns casos, que são espíritos que têm muita capacidade intelectual e não soube usar.
usou de forma muito prejudicial a uma sociedade, ou até um país, ou uma nação, ou até um continente, entendeu? E ele foi perdendo as formas, porque, como nós vamos entender, não é dito por André Luiz e pelo próprio, aliás, por Kardec em primeiro lugar, evidente, não é dito que o perispírito é a forma da forma. O que eu fizer nessa encarnação, eu estarei aprimorando a minha forma ou estarei destruindo a minha forma. Não é porque eu tive uma enfermidade, né, que eu desencarnei com essa enfermidade, eu desencarnei, por exemplo, sem um braço, sem uma perna, não é porque aconteceu isso que de repente no plano espiritual eu já vou ficar, eu vou me ver sim, eu vou me ver sim, como perfeito, andando e tal, mas dependendo do motivo pelo qual isso aconteceu, a forma tá comprometida, gente. Se você passou por um processo de sofreu um acidente, perdeu uma perna, ou sei lá, um braço de acidente, evidentemente a forma não foi degenerativa, porque o perispírito, ele é moldado pelos nossos pensamentos, nossos comportamentos e ações. Ele não é moldado como a gente faz uma forma de papel, de aço, de metal. Ele é moldado. Outro dia me perguntaram assim, sobre as tatuagens, né? Se como eu tatuo o corpo, quando eu desencarno, eu levo aquilo para a minha vida toda no perispírito? Não, necessariamente não. Entendeu? O que eu levo é o registro do desejo do que eu fiz. E dependendo do motivo na qual eu fiz a tatuagem, se for uma tatuagem degenerativa, de pensamentos degenerativos, de revolucionário. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Digamos que eu tatuei o meu corpo, o meu braço inteiro, porque eu sou de uma facção criminosa, para me identificar. Que eu sou de uma facção de política que é para matar gente, matar a sociedade, criminosa para roubar, não sei o quê. Eu estou degenerando o perispírito. Não é a tatuagem que vai ficar marcada no corpo, porque a hora que o corpo nós desencarnar, o corpo se dissolve. Mas o perispírito fica sem informação. Eu posso, veja bem, não é uma afirmação, mas eu posso vir sem aquele braço. Como uma forma de que, quando eu desencarnar, perceber que aquelas informações são destrutivas. E eu tenho que recompor. Tudo depende do nosso sentimento. Quem molda o perispírito são os nossos. Não adianta fazer caridade para que os outros vejam. Por isso que é importante entender isso. Não adianta ficar fazendo um monte de coisa, mostrando que eu sou uma pessoa caridosa, se o meu princípio não está assim. Então, o perispírito é importante nós entendermos. Por isso que a gente fala, quando a gente faz um mal ao outro, primeiro estamos fazendo para nós. Nós estamos degenerando nossa forma, que vai ser o nosso desenho para a próxima encarnação. Nós construímos a nossa encarnação agora, futura encarnação. Porque essa aqui já foi construída lá atrás. Aqui nós temos hoje, nós já construímos lá atrás. Ou a gente corrige ou piora. Agora, a futura encarnação nós estamos construindo agora. Mesmo que ela demore 200, 300, 400 anos, é agora que nós estamos... É muito comum acontecer isso, né? Porque você vem para uma encarnação, você vem para uma nova oportunidade, até para tentar corrigir alguma coisa. E você acaba se perdendo de novo, começa a vir de novo e de repente... E existe uma agravante que a gente não percebe, que muitas vezes os nossos amigos espirituais antecipam os nossos desencarnes, porque percebem que nós estamos comprometendo demais essa encarnação e demais uma próxima. Então ele fala assim, por amor a nós, ele vai adiante esse desencarne. É o caso do Chico, né? A gente não cansa de falar, que ele pediu uma moratória, conversou lá com Jesus, ou com sei lá quem, e deu 20 anos. Ele pediu 10, deram 20. Por quê? Porque tanto é que hoje Chico tem 500 livros praticamente para serem publicados, né? 400 e pouco, 19, quando ele estava encarnado, e os que ainda estão sendo publicados, né? O Edmárcio, seja bem-vindo, Edmárcio Damião dos Reis. Uma boa tarde, Edmárcio. Ele está falando assim, deve ser sobre o ectoplasma. Muito boas essas colocações, pois temos muitos médiums que pensam que são autossuficientes para produzir fenômenos sozinhos. Não existe isso. Nós somos complementos. Nós somos parceiros.
né? Na realidade, nós somos parceiros. O plano espiritual, somos parceiros dele, mas, na realidade, o ectoplasma nosso, não é, nós não somos o único responsável. Eles manipulam, inclusive, até de animais. Até de animais eles manipulam. Alimentos, Sabe por que eles manipulam? Porque é mais ou menos assim. A gente acha que espírito é tudo santo, né? A gente tem um monte de pessoas equivocadas, eu não gosto de falar bandidos, mas equivocadas, que estão na criminalidade no alto grau de crueldade. Aí eles desencarnam. O ectoplasma meu não é que eu seja lá grande coisa, mas eu ainda não estou fazendo tanto mal assim. Não está em paridade com o dele. Se ele precisar aparecer, precisa de um fluido mais animalizado. E muitas vezes eles absorvem da natureza esse complemento. É todo um processo químico-científico que está muito, muito acima do nosso conhecimento. A gente imagina da forma como é. Mas se vocês verem a Gênesis, a própria Gênesis, o livro o André Luiz explica demais sobre isso, evolução entre dois mundos, e todos esses processos, todos esses livros que tem, a parte mais técnica da ação e reação, são livros que nos dá a parte técnica, a gente às vezes não tem muita paciência. Mas aí não é só ler, a gente tem que parar e ficar analisando as informações. O que eles fazem, a gente não tem idade, é como se explicar álgebra